eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Faz parte do Sermão do Monte, Sermão da Montanha, onde o Senhor mostra o verdadeiro discipulado. Isso todo esse sermão, nós vamos para as cartas, está relacionado ao Sermão da Montanha, que é onde bota os discípulos num lugar estreito. Aí nas cartas, o Espírito Santo fala o que seria o que Jesus falou aqui, dando continuidade com mais clareza. E no capítulo 7, 13 e 14, diz assim, capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim: entrai pela porta estreita. Por quê? Motivo, né? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Tem um caminho a ser percorrido e temos que terminar bem. Amém? Essa toda mensagem está o amor de Deus para revelar qual é a verdadeira situação nossa. Se não estiver bem, para ficar bem, não é para condenar. Amém? Não é. Toda a palavra do Senhor está repleta do amor dele, o poder dele para salvar. Amém? Então, em nome de Jesus, sem o Senhor nós não conseguiremos, mas com a ajuda dele dá. Ele ajuda, amém, irmão? Amém, amém? Um dia terrível terminou bem. Com Jesus, seja lá como for o dia, com ele, o dia foi bom. Amém? Então, em nome de o Senhor Jesus afirma, ele dá um conselho para mim e para todos nós. Ele falou para os discípulos, mas essa palavra está aqui para nós. Ele pede para entrar pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Então, são duas portas. Amém? Uma estreita e a outra larga. Aí ele fala, o conselho do bom pastor. Entra pela estreita. Amém? Por quê? E ele fala o porquê. Graças a Deus ele explica tudo. Porque larga é a porta, entra pela estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Eu não estou aqui para jogar ninguém no inferno. Eu quero salvar. Aí ele explica o porquê. Porque existe uma porta larga, um caminho largo, que é perdição, é morte eterna. Aí ele fala, não entra por aí, entra pela porta estreita. Amém? Largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E ele fala, e muitos são os que entram por ela. Amém? A gente, quando lê agora a palavra assim, a gente entende melhor. Muitos entram por essa porta. Amém? Muitos entram. Glória a Deus. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, ó, o motivo. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Amém. Então são poucos que encontram, que têm um encontro genuíno com a salvação. E são muitos que estão perdidos, que pensam que estão salvos, mas o Senhor Jesus não deixa ninguém enganado. Amém? Então a Bíblia está afirmando, irmão, de qualquer reunião
qualquer que seja a reunião nesta noite, são poucos, não muitos. Muitos são os que estão no caminho da perdição. Por quê? Porque querem ouvir, a Bíblia diz que iam buscar isso, ouvir uma mensagem que não mostrasse a porta estreita, mas a porta larga. Amém, irmão? Isso aqui, a fé faz eu acreditar que existe uma perdição eterna. A fé me leva a acreditar que existe uma salvação eterna. Amém? Então, em nome de Jesus, isso aqui é para falar o que me ensina. Aí eu tenho que ver se é isso aqui mesmo. Eu não tenho que querer saber através do Espírito, porque a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Então vai testificar quem entrou pela porta estreita. Quem entrou pela porta estreita, o Espírito Santo vai testificando, é filho. É filho. Amém? Quem entrou, quem está no caminho largo, na porta larga, impossível o Espírito Santo testificar, porque os filhos são guiados pelo Espírito, na porta apertada. Amém? Então, em nome de Jesus, o que nós vemos? É muito fácil ver o diabo vermelhão, ele vermelhão de chifre, dá medo, como aparece, né? Pintar o diabo dessa maneira para nós, chifrudo, vermelho, mas quem iria falar que era o diabo que estava usando Pedro? Ninguém. Foi o mesmo diabo que estava influenciando Pedro falando com Jesus. E foi o mesmo diabo que foi com Jesus no deserto e tentou Jesus. Trocando ideia, na maior simplicidade. Amém? Agora, se o ídolo for o celular, aquilo que a gente fala que não tem nada a ver, todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas me convêm. Fugir de toda a aparência do mal. Eu tenho que ter discernimento para ver o que não é o mal, a aparência, e fugir dele. Quem está com essa preocupação? Quem não se preocupa com isso está na porta larga, porque a porta é estreita. Há uma preocupação, há uma vigilância para se apartar da aparência do mal. E com isso nós vamos crescendo na graça, no conhecimento. Não tem como ter um crescimento se eu ignorar essas advertências, porque são muitos que escolheram abertamente a ficar na mentira, mas tem muitos que estão na verdade, mas vivem mentira. Não encara, quando Jesus fala, aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Salvar a vida é, em todos os momentos, eu me proteger, eu evitar uma confusão, eu evitar o confronto, eu evitar perder uma amizade, eu evitar sofrer. Quando eu evito o sofrimento, eu estou na porta larga, e é isso que estão apresentando, um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem renúncia. Isso é porta larga, onde Deus vai fazer, onde Deus fez e vai continuar fazendo para vocês o que agrada. Deus vai curar esse câncer, Deus vai agir nesse teu sofrimento, porta larga, Deus vai agir a meu favor. Ele agiu na vida do apóstolo Paulo, agiu na vida do apóstolo Pedro, negaram a si mesmo e morreram pela causa. Essa é a porta apertada que, segundo a Bíblia, a nós não só nos foi dado a graça. Graça, nós já aprendemos o que é a graça. A graça é um favor imerecido, a graça é um privilégio. Deus deu algo que a gente não merecia. E a Bíblia diz a nós, então creia através da ministração da palavra, seja gerado fé, tudo é graça, salvo mediante a fé, salvo pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, nada disso vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então isso está escrito, mas a nós só não foi dada a graça de crer nele, o privilégio de crer nele, como também padecer por ele. O padecer por ele significa, quem gosta da graça da salvação? E com o mesmo sentimento de alegria,
Quem gosta do sofrimento pela causa de Cristo? Graça. Porque a Bíblia diz em Atos 14, 22, que os apóstolos pregaram, o pessoal estava se convertendo, o apóstolo Paulo, no mesmo texto que o apóstolo Paulo, estava tão ruim no chão que todo mundo pensou que ele estava morto. Aí arrastaram ele para fora, quando arrastaram para lá, daqui a pouco ele levanta e continua pregando. Pensaram que ele estava morto, é sinal que tinham batido bastante. Mas alguém levantou ele e ele continuou pregando. Aí a Bíblia diz que ele se volta para os discípulos que ficaram confirmando o ânimo deles, fortalecendo eles, confirmando o ânimo deles, ensinando, sabe ensinando o quê? Sabe o que é ensinando para eles ficarem firmes? Ensinando, que é necessário passar por muitas tribulações se quisermos entrar no reino. Isso é absurdo, é antagônico. Por isso que isso é uma loucura o evangelho, a mensagem da cruz é loucura. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura do evangelho. Loucura, salvar alguém como o que aconteceu na cruz, e era aquilo que ia salvar a humanidade. Qual é a visão de salvação para os seres humanos? É totalmente oposto do que aconteceu na cruz. Alguém tem que sofrer daquele jeito para salvar a humanidade? Os judeus pedem sinais e os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Para os que perecem é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém? Amém ou não amém? Então esse mesmo homem assassino se converte e ele mesmo começa cheio de honra, cheio de glória, agora ele entra no caminho apertado. Amém? E olha que ele escolheu, ele falou assim, só tem um caminho para a salvação, o apertado. E escolheu, olha o que ele sofreu. E aí ele diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O caminho de Cristo foi tranquilo, porta larga? O do cristão não vai ser também. Ele dá um conselho para mim e para você nessa noite, para quem for ouvir, entrar pela porta estreita, porque conduz à vida. Amém? Conduz à vida. Significa que é até apertado, que ele fala que é apertado, mas tu se depara com a vida. Se depara com a vida, tu tem mais força para continuar no caminho apertado, que ele vai... A palavra diz em Ezequiel, no 33, no capítulo 33, que o povo, quando já estava sofrendo no cativeiro, e aquele silêncio quanto à mensagem de Deus para o povo, aí ele diz assim diz o Senhor. A Bíblia diz que em um determinado momento, ele falou assim, Deus abriu a minha boca. A linguagem de lá, vê a revelação, Deus abriu a minha boca. Aí ele, desse momento em diante, ele fala, acabou o silêncio. Aí o apóstolo Paulo, com outras palavras, fala assim, cri, por isso falei, não importa o que vá acontecer. Aquele que tentar salvar a vida, escolheu a porta larga, mas o Senhor fala, sai daí, entra pela porta estreita. É um poder sobre-humano que veio na vida desses homens, vem na vida de todo aquele que crê. Falei para um drogado nesses dias, tu conhece a palavra? A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, ele verdadeiramente sereis livre, né, pastor? Falei, ele, drogado, ele livre das drogas, né, pastor? Da bebida, né, pastor? Da mentira. Falei, tu sabe disso? Ele é verdade. Mas tem que se entregar a esse poder, se aniquilar. Porque com orgulho, ainda com autossuficiência, não dá para entrar pela porta estreita. Mas sabe, o conselho entra. Amém? Entra, não evita o problema. Quem evita o problema, eu não tenho minha vida por preciosa, o apóstolo falou. Eu não tenho minha vida por preciosa. Se eu tentar salvar a vida temporal, passageira,
eu perco a eterna. Eu não quero isso não. Amém? Amém ou não amém? Então, leia a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, porque nas cartas fica tudo mais claro, em nome de Senhor Jesus. No 9, vós, porém, não estáis na carne. Quando nós estamos na carne, é um ensinamento bíblico, ele puxa o outro e monta o corpo e fica lindo. Amém? Quem tentar salvar a sua vida e quem entrar na porta larga são os que andam ainda na carne. Não segundo o Espírito, porque segundo o Espírito está na porta estreita. Entra pela porta estreita e conduz à vida de santificação. Tudo que está lá, tu vem para as cartas, abre um leque, clareia. Amém? Portanto, no 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Com todas essas promessas, eu vou ter medo de quê? Vou me proteger o que aqui nessa terra? Para quê? Por quê? Para quê? Se tudo vai acabar mesmo. Amém? De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne, porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. No 12, de maneira que, irmãos, quem está em Cristo, há uma dívida a esse Senhor. Não mais, a dívida para com a carne não merece a minha vontade, eu tenho nojo dela, eu passei a ter nojo dela, eu não devo mais a ela, nem tenho motivo para pensar que tenho. Eu devo ao Santo Espírito, eu devo o amor, eu devo é uma dívida que enquanto eu estiver aqui eu tenho que pagar. Nós não somos devedores mais à carne, para viver segundo a carne, mas a nossa dívida é para com o Espírito. Entrar pela porta estreita é estar pagando essa dívida, porque ele passou primeiro por ela, e ele é o nosso exemplo. Ele fala, entrai, porque é ela que conduz a vida. Então, quando você está vivendo o Evangelho, significa que você obedeceu Jesus, tu entrou pela porta estreita, e está sendo revelado, sabe por quê? Porque está te conduzindo à vida. Todo um processo para entrar numa firma, depois que acaba o processo, todo mundo vê você trabalhando na firma. Esse processo entra pela porta estreita, que te conduz à vida, todos vão ver que tu aceitou o conselho e tu entrou. Que conduz à vida. Se eu escolher durante a semana a porta larga, um evangelho mentiroso, ocioso, que não preciso me santificar, que não preciso falar dele, que não preciso falar como ele falou, que não preciso honrar ele como a Bíblia diz, é a porta larga e é os que estão ensinando por aí. Aqui não está sendo ensinado isso não. Eu não aprendi assim com o Espírito, homem nenhum que eu me deparei até hoje me ensinou essas verdades. Nenhum. Essas verdades não. Porque eu só sei falar dos versículos. Nada de sublimidade de palavra. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas na sabedoria de Deus. Ficasse firme na palavra. Aqui está todos os versículos
para eu não mais falar segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se alguém quiser falar, fale segundo o que está aqui. Está aqui, eu não preciso falar nada fora daqui, porque aqui está tudo que eu preciso falar e viver. Então está aqui, o conselho do mestre por discípulo. Entra pela porta estreita. É estreita, o caminho é apertado? Ele falou, o mundo vai se voltar contra você, mas entra que conduz à eternidade. Muitos vão pelo caminho largo, e o destino deles é o fogo do inferno. Vocês não, meus discípulos, entra pela porta estreita, que vocês vão contemplar a vida. Não tenta salvar a vida de vocês temporal, passageira. Mata ela todo dia. Se mortificardes pelo Espírito, é o modo de vida aqui, se matar ele todo dia, vivereis. Tomemos uma decisão, conselho. O Espírito Santo está aqui. E eu com ele, ele fala, entra, porque eu passo a escolher. Em várias situações, eu estou diante da porta larga, discernimento espiritual. A minha vida, eu levantei e se apresenta para mim. Porta larga e porta apertada. Eu escolho morte e vida. Eu escolho em qualquer situação. Eu escolhi nessa noite ser guiado pelo Espírito Santo para trazer essa passagem. Porque a porta larga podia estar falando de outras coisas. Mas a porta apertada, não tem como. A porta apertada, não tem um momento que a Bíblia diz, aqui na terra, ela vai ficar larga. Enquanto eu vou passando, ela vai se alargando. Não. Ela é apertada do início ao fim. Apertada. Sofrimento por causa de Cristo, lágrima, desprezo, escárnio, calúnia. Tudo isso vai acontecer. Lágrimas, tristezas, por causa da tristeza da morte espiritual de muitos, tudo isso. Aí, mas eu estou no caminho apertado, na porta apertada, que acontece isso tudo. Mas a alegria eterna está aqui. Mas a paz eterna está aqui. Mas a Bíblia diz que, estou te conduzindo. Para onde? Não haverá mais choro. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, sofrimento nenhum. Tudo onde vai reinar a justiça. É para lá. Eu quero ir para lá. Amém. Peça a Deus em nome do Senhor Jesus para que os olhos do entendimento sejam mais iluminados, para tu enxergar com mais clareza, do jeito verdadeiramente como Deus tem olhado esse mundo, para tu enxergar melhor ele como Deus quer e enxergar o que ele deu de graça. Nós vamos crescendo. A cada dia tu pedindo isso com sinceridade, tu vai enxergando melhor. Amém? Entra pela porta apertada, que tu vai usufruir quando estiver entrando da vida. Escolha a vida, larga a morte. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.